Moisés está morto ou ressuscitou? O debate que Elias Soares não mostra por completo. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus, e hoje eu trago para vocês, na íntegra, o debate que realizei ontem, lá na Rádio Musical FM 105.7, sob o comando do pastor César, falando lá com o pastor Juliano Fraga a respeito do tema da ressurreição de Moisés, ou pelo menos da hipotética, suposta, possível interpretação de que, para aparecer no Monte da Transfiguração, Moisés teria que ter previamente ressuscitado para ali estar. O debate avançou para temas como que natureza de corpo Moisés teria, caso tenha ressuscitado, alguma coisa nessa direção, se é um corpo glorificado ou não glorificado, se isso tem alguma implicação ou não para a ideia de que Cristo é a primícia dos mortos, lá em 1 Coríntios capítulo 15, e etc. E foi um debate bem cordial, bem tranquilo, conquanto esse tema seja sempre bastante complicado quando você lida com evangélicos de uma maneira geral, em função daquela incoerência consistente, Eles afirmam que não pode se dizer que Moisés ressuscitou porque a Bíblia assim não diz. E aí eles dizem que a alma é imortal, que a alma é um ser, aliás, é uma entidade imaterial que sai do corpo quando o homem morre, nada disso está escrito na Bíblia também, mas quando é para defender esse tipo de coisa, eles não se importam tanto com isso, Mas tudo bem, dentro do debate das ideias é tudo bastante normal e comum que a gente possa, então, colocar as nossas opiniões, as nossas visões, dentro, naturalmente, do tempo sempre limitado, que é um debate aí de 50 minutos e etc. E aí vai ficar o debate na íntegra para vocês assistirem, beleza? Até porque ontem o Elias Soares já recortou um pedacinho, já disse que eu estava em contradição com a fé da Ellen White da Igreja Adventista, e aí eu já faço o desafio, inclusive, não só para o Elias Soares, mas para qualquer telespectador que vai assistir o debate daqui a alguns instantes, que então nos comentários desse vídeo aqui vocês coloquem as suas dúvidas em relação à questão aí da ressurreição de Moisés, se existe base ou não base em Ellen White e na Bíblia para dizer qualquer coisa diferente do que eu disse no debate, e aí daqui uma semana eu gravo uma resposta comentando estes comentários, os questionamentos que estiverem aqui no meu vídeo. Combinado? Fechou? Então antes da gente ir para o debate finalmente, deixa eu só dar uma dica para vocês aqui em relação a um projeto novo no qual eu estou envolvido, que é a publicação do meu próximo livro, que fala da última igreja do Apocalipse, a repreensão de Jesus Cristo à igreja de Laodiceia. Então esse material está pronto, entretanto, pronto entre aspas, O que eu quero dizer com isso? Ele está pronto em relação ao seu conteúdo, entretanto, eu decidi fazer um lançamento, inclusive nesse momento, um pré-lançamento de um livro digital, de um e-book, tá bom? Vou tentar fazer aí a publicação desse livro de uma forma um pouco diferente, tentar ver como é que funciona isso aí da parte de vocês que gostam de mim, gostam de ver as coisas que eu penso, as coisas que eu falo, também ler as coisas que eu escrevo. Então o que eu vou fazer? Eu vou produzir um e-book, não um livro físico, pelo menos não no primeiro momento, em relação a esse conteúdo. E aí o que eu quero dizer para vocês? Eu estou então nesse momento fazendo o pré-lançamento desse material, e eu preciso, então, levantar fundos para fazer capa, diagramação, ISBN, transformar em formato de e-book para colocar aí nas plataformas digitais para as pessoas poderem comprar, baixar e etc. Então eu preciso de fundos para isso, e nesse momento o dinheiro não está fácil aqui desse lado. Então o que eu decidi fazer? Eu decidi fazer um pré-lançamento nos seguintes termos. Se você comprar o meu livro Perfeição Cristã nos Escritos de Paulo por R$20,
quando o meu livro novo sobre a última igreja do Apocalipse ficar pronta, você vai receber uma cópia grátis para você. Você vai simplesmente comprar ele de antemão, através da aquisição do livro sobre perfeição cristã, e aí você vai, né, ter os 2 livros para você aí. Inclusive, se você quiser me ajudar com R$30 e levar o livro Deus Não Quer Que Todos Sejam Salvos, você pode, então, me ajudar com R$30, e aí você leva esse livro, e quando o próximo livro sobre a última igreja do Apocalipse ficar pronta, você, então, vai receber uma cópia gratuitamente. E se você quiser levar os 2 livros por R$50, me ajuda também, e aí quando o e-book ficar pronto, você vai receber uma cópia totalmente grátis, beleza? Então, se vocês quiserem me ajudar nesse sentido, mandem um e-mail para mim, no e-mail que está aí na sua tela, ezeksalt@hotmail.com, ezeksalt@hotmail.com, e você manda para mim aí como é que você quer fazer o pagamento. Eu aceito transferência ou depósito bancário, PayPal ou Bitcoin, tá bom? Você pode entrar em contato aí e você me ajuda. Então eu espero conseguir levantar fundos o suficiente para fazer essa publicação aí dentro dos próximos 15 ou 30 dias no máximo, e aí você vai receber o seu livro digital também, o mais novo lançamento de Ezequiel Gomes. Fechou? Então fica combinado aqueles que quiserem, e agora quem está interessado no debate sobre se Moisés morreu, está morto ainda, né? Ou se já ressuscitou, fique aí com o debate realizado lá na Rádio Musical. E mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar o debate da Rádio Musical FM. Nós vamos juntos até às 11h55. Que Deus nos ajude, temos um bom programa, que o Espírito Santo trabalhe na minha, na sua, nas nossas vidas, que juntos exaltemos, glorifiquemos o nome do Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Você pode participar com a gente hoje de algumas formas, né? Uma delas é pelo telefone fixo 3287-2330, 3287-2330, você liga e participa do debate ao vivo no programa Crescendo na Fé. Você também pode participar mandando o seu WhatsApp aqui no nosso WhatsApp aqui da rádio, 984849988, 84849988, e você pode assistir o debate. Se você tiver aí no Facebook, você pode assistir o debate ao vivo pelo facebook.com/Rádio Musical FM. Vai lá, facebook.com/Rádio Musical FM, já aproveita, curta, compartilhe, alcance outras pessoas aí também no programa, através da internet, beleza? Bom, nós estamos aqui hoje com 2 debatedores, com posições antagônicas, posições diferentes, essa é a ideia do debate, e o tema hoje promete ser um pouquinho mais polêmico, muito mais teológico, né? Um pouco mais polêmico, mas muito mais teológico. O tema do debate dessa manhã é: Moisés está morto? Agora, enquanto o debate está acontecendo, Moisés da Bíblia, ele está morto? Ou Moisés está ressuscitado? Moisés está morto ou ele ressuscitou? Mande a sua opinião para cá, 98484-9988, 011-98484-9988, e você também pode mandar a sua opinião aqui para o 32, deixa eu anotar aqui, 3287 2330, tá certo? Bom, vou apresentar aqui os 2 debatedores. Um deles vem da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ele que é bacharel em Teologia pelo Centro Universitário Adventista, é conferencista bíblico, autor pela Bíblica Reflexão, uma editora, membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia Central em Jundiaí. Eu estou recebendo hoje aqui o pastor Ezequiel Gomes. Pastor Ezequiel Gomes, bem-vindo ao debate aqui da Rádio Musical. Bom dia, César, bom dia a todos os ouvintes, bom dia, Juliano, um prazer enorme conhecer, estar com vocês aqui nessa manhã, representando o lado talvez mais polêmico, né? Da situação como um todo. A gente entende que a questão do entendimento adventista sobre a morte
e ressurreição, de uma forma geral e especificamente aplicada a Moisés, é bastante polêmica, e a gente vai ter tempo para poder fundamentar por que sim, por que não, e acho que a gente vai ter um excelente debate dentro da cordialidade, do respeito às visões contrárias. Acho que isso é muito bom para o crescimento de todo mundo que está ouvindo na fé e no amor de Cristo. Legal. Com a gente também no programa de hoje, o nosso segundo debatedor. Eu vou pedir para vocês, quando forem dar as respostas, talvez seja um pouquinho diferente, um pouquinho complicado, mas olhem para a câmera, porque a câmera ali do meio, ela eu não sei qual câmera, eu acho que é aquela ali, a da minha esquerda ali, porque aí fica mais fácil, né? Vamos lá, comigo também no programa de hoje, o pastor Juliano Fraga, ele é da Assembleia de Deus Ministério do Belém em Campinas, bacharel em Teologia pela Faculdade Bethesda, escritor, autor do livro Escatologia Bíblica. Pastor Juliano, seja bem-vindo ao debate. Muito prazer, pastor César, prazer revê-lo, a todos os ouvintes, ao pastor Ezequiel Gomes, um prazer estar aqui pessoalmente, e um bom dia a todos. Também espero que esse debate sirva para o crescimento de todos aqueles que estão nos ouvindo. Eu vou defender aqui, nessa manhã, que Moisés não ressuscitou. Irei fazer isso com base tanto no texto de Judas, que é bem usado não só pelos adventistas, que tem esse posicionamento, Adam Clarke também tem este posicionamento, e alguns outros fora dos adventistas do sétimo dia. Ellen White tem este pensamento, ela escreveu livros a respeito disso, Desejado de Todas as Nações, os primeiros escritos, Patriarcas e Profetas. Mas eu não acredito biblicamente que nós temos uma referência bíblica que vá trazer aí a ressurreição de Moisés biblicamente. Eu creio que existe elucubrações, existe alguns pensamentos de ilações, mas biblicamente me falta um texto bíblico. E é por isso que eu não creio na ressurreição de Moisés, e no decorrer aí do debate nós vamos expor as nossas ideias, e creio que será uma bênção para todos que nos ouvem. Pastor Ezequiel, porque vamos lá, sua opinião inicial para a gente começar o debate, vamos lá. Bom, muito legal ouvir o Juliano falar em relação às questões assim de elucubrações ou de implicações de textos bíblicos que de alguma forma vão um pouco além do texto, certo? Então, primeiro de tudo, a gente reconhece que de fato é exatamente o que acontece. Nós não temos nenhum texto na Bíblia para dizer que Moisés ressuscitou e por isso apareceu no Monte da Transfiguração, ou esse é o sentido específico da batalha entre Miguel e Satanás a respeito do corpo de Moisés e etc. De maneira que a gente não tem a pretensão de dizer que não, isso é um texto bíblico específico. Entretanto, existe uma construção mais pertinente à teologia sistemática em relação ao estado do homem da morte, o que acontece quando a pessoa morre e coisas nessa direção, que tem por implicação que para Moisés aparecer no Monte da Transfiguração foi necessário que ele viesse a ressuscitar dentre os mortos. De outra forma, dois problemas viriam a acontecer. Ou haveria ali uma comunicação com um morto que é proibida na palavra de Deus e sendo praticada ali na situação, ou simplesmente existe ali uma visão espiritual que não corresponde a uma realidade, a um fato. E aí se esvazia muito da experiência extraordinária que é a experiência lá do Monte da Transfiguração. E então a gente vai defender que para Moisés estar presente ali foi necessário haver uma ressurreição, ainda que por inúmeras razões essa ressurreição não é enfatizada na Bíblia, nem em relação a quando aconteceu, e etc. Mas para ele estar ali, precisou ter acontecido ali isso. Você fala? Ali no Monte da Transfiguração. Monte da Transfiguração. Ali naquela experiência com Jesus revelada ali em Mateus capítulo 17, ok? Então essa é a principal base da questão. E caso não for possível a gente tirar implicações dos textos bíblicos para ensinar tal coisa, nós vamos precisar defender que não pode ensinar absolutamente nada que não esteja ipsis literis na Bíblia, né? Por exemplo, uma afirmação do tipo Deus é 3 e 1 pode ser feita porque não existe um texto bíblico assim dizendo, conquanto existem textos dizendo que o Pai é Deus, que o Filho é Deus, que o Espírito Santo é Deus. E como consequência da ideia, né, doutrinária de teologia sistemática, nós defendemos a doutrina da Trindade.
Se isso não puder ser feito, se não puder ser dito que os textos bíblicos têm implicações para significar mais do que está escrito, você tem um problema. Por exemplo, lá em Mateus capítulo 5, Jesus fala que se olhar para uma mulher cometer adultério. Então eu vou dizer que eu vou pregar contra a pornografia, vamos fazer uma ideia de que, olha, santifica o teu coração, os teus olhos. Não posso dizer isso porque o texto não fala nada sobre pornografia. Entenda que os textos têm implicações e tendo implicações, podem ser aplicados para além da linguagem bíblica. Obviamente que isso cria uma dificuldade muito grave de que muitas pessoas vão dizer em nome da Bíblia o que a Bíblia não diz, e isso vai contextualizar todo tipo de opinião supostamente bíblica e que a gente vai precisar avaliar se de fato está sendo feita uma hermenêutica correta, uma exegese correta, uma aplicação correta. Certo? Mas, naturalmente, todo mundo tira implicações do texto bíblico e ensina além do que um mero texto diz. Juliano, na sua opinião, Mateus capítulo 17, tem outros textos, né? Mas vamos começar com o primeiro evangelho. Ali, o fato de Moisés aparecer, não seria ali um indício de que ele ressuscitou? Como foi bem colocado pelo pastor Ezequiel, existe um posicionamento, a qual eu não creio, que poderia ser o espírito. Isso daria margem aí para o espiritismo, assim mesmo como 1 Samuel capítulo de número 28. Eu não creio que seja um espírito. Mas acreditar que Moisés apareceu em um corpo de glória, isso me faz entender que Moisés acaba se tornando a primícia dos que dormem. E ele não pode ser a primícia dos que dormem. Eu acredito naquilo que diz o texto em Mateus capítulo 17, versículo de número 9, que é o que está em pauta. O texto vai dizer se tratar de uma visão. Essa palavra grega, ela aparece 12 vezes no Novo Testamento, 11 delas no livro de Atos, e somente uma vez nos Evangelhos, a qual nós chamamos isso de rapax, né? Então, essa palavra visão, ela aparece, por exemplo, em Atos capítulo de número 12, versículo de número 9. E ali é interessante, porque quando o anjo vai tirar... O anjo que aparece ali... Ele vai tirar Pedro da prisão, o Pedro diz assim, pensando que aquilo fosse real. E a palavra grega para real é aletes, ou aletheia, verdade, né? Verdade. Mas ele descobriu que se tratava de uma visão, horama. Ou seja, todos os léxicos que nós temos defende a ideia de que horama é visão. E Horama aparece 12 vezes no Novo Testamento e 11 delas em Atos, sempre se tratando de uma visão. Então, eu acredito que Jesus apareceu no Monte da Transfiguração, ele em glória, e o Elias e o Moisés foram uma visão. No entanto, que quando Pedro... Eles não estavam ali pessoalmente. Né? Pessoalmente, eles não poderiam estar pessoalmente. Por quê? Porque Moisés não ressuscitou. E aí nós temos outros textos para trabalhar, como até Judas mesmo, né? A defesa, acredito, não só dos adventistas, mas aqueles que creem na ressurreição de Moisés. Usar o texto de Judas 1,9 parece ser um pouco incoerente. Por quê? Porque no contexto de Judas, ele está tratando de insubmissão. Ele trata aqueles que seguiram o caminho de Caim, o prêmio de Balaão. Ele vai tratar também a rebelião de Coré e a rebelião dos anjos que não guardaram o seu principado. Agora ele usa aparentemente aquilo que nós conhecemos como um texto, né, pseudoepígrafo, do versículo de número 9, que pode ser a assunção de Moisés. E ele usa dizendo, olha, nem o arcanjo Miguel, que eu acredito também ser um arcanjo, creio também que os adventistas não entendem Jesus como um anjo, como os testemunhos de Jeová, uma criatura. Eu sei que eles entendem como um nome honorífico ali, isso nós sabemos. Mas eu acredito que essa disputa pelo corpo de Moisés nada tem a ver com ressurreição, porque o contexto não fala de ressurreição. Então vamos por parte, porque eu estou trabalhando aqui primeiro Mateus capítulo 17. Legal. Né? E vamos lá, pastor Ezequiel, a questão dele, a abordagem dele acho que foi pertinente, né? Claro. São 12 ocorrências da palavra grega visão, a palavra grega para visão, e em todas as 11 aparecem lá no livro de Atos sempre numa visão, não exatamente a pessoa está lá fisicamente. Como sair dessa situação? Bom, a gente respeita profundamente a argumentação contrária, a gente respeita a ideia de que a visão sobrenatural de alguma forma não reflete uma realidade e de certa forma isso teoricamente poderia ser concedido para que tivéssemos duas possíveis interpretações
Uma onde ele está fisicamente lá, E outra aí, onde é só uma visão. Exato, e aí ele disse assim, se ele estava lá fisicamente, ele tem que ter ressuscitado, e se foi uma visão, aí abre-se um leque para uma experiência um pouco diferente dessa. E Mais mística do que sim, física. com algumas implicações assim um pouco complicadas. Então, por exemplo, para citar Atos 12, verso 9, que foi o texto talvez mais claro em relação a essa ideia de que a visão é sobrenatural, não algo real, a gente percebe que uma leitura um pouquinho mais simples e inclusive mais atenta do texto indica uma situação um pouco mais complexa. Vamos dar uma olhada lá. Ó. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real, o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Qual que era a ideia? O anjo vai lá encontrar com Pedro e ele vai ser, inclusive Pedro vai ter a experiência de passar pelo primeiro portão automático da história, né? Não é verdade? Uma questão bem interessante ali. E o que acontece? Pedro, quando percebe o sobrenatural ali, a situação ali toda, ele não sabia que era real, pensava que era uma visão. Mas o que estava acontecendo ali? Algo real. Tanto que o anjo era real, a abertura do portão foi real, a sua saída foi real. Depois, quando eles batem lá na porta e diz lá, os discípulos chegaram lá, não tem nada de irreal na situação. Claro, o que existe é a percepção de que ele achava que estava tendo uma visão e não tinha noção de que o que estava acontecendo era real. Quando se viu livre da prisão, percebeu que o que aconteceu ali foi real, né? Então, o que acontece? A percepção de Tiago, Pedro e João no Monte da Transfiguração foi uma percepção real. Ainda que a interação entre o sobrenatural e aquilo que é mais natural seja sempre uma coisa um pouco complicada, né? Seja como for, a visão do sobrenatural é a visão de algo real. De outra forma, nega-se a realidade do sobrenatural. Claro que a gente pode conceder a Deus o espaço de falar conosco através de uma situação, de uma visão, como por exemplo, o João teve lá na ilha de Patmos, vendo um monstro sair do mar, que vamos pensar assim, é uma representação gráfica, simbólica de um ensinamento de implicações políticas, espirituais, religiosas, enfim, de conteúdo XYZ. Então não entendemos que existe na visão de João do Apocalipse, do bicho que sai do mar, uma visão de algo real, ok? Ali é uma situação específica de uma profecia apocalíptica, de uma situação simbólica e tudo mais. Não cremos que acontece algo semelhante a isso no Monte da Transfiguração. O Monte da Transfiguração é um contexto bem menos simbólico, onde Jesus está glorificado e identifica-se duas pessoas presentes com ele, Elias e Moisés. Qual seria enfim, a característica implausível desta visão ser real? Nenhuma. A não ser no caso, por exemplo, de dizer que ele não ressuscitou e não está em espírito, e aí, nesse caso, abre-se espaço para uma coisa um pouco esquisita, ao meu ver, que esvazia a referência ao próprio Moisés, porque se ali é uma visão de algo que não é alguém, que não está ali, que não quer dizer muita coisa, esvazia-se um pouco a força do texto, acho que a referência perde o sentido e perde o valor, de maneira que entendemos que a visão é a visão de algo real que acontece, ainda que no ambiente do sobrenatural. Pastor Juliano, imagino, parece que ele desconstruiu seu argumento lá em Atos capítulo 12, né? Como é que fica agora essa questão de a visão não ser real, nem sempre é real? Como fica? É porque em Atos o texto vai dizer, mas cuidava que via alguma visão. Era uma visão. É real o que ele enxerga, mas a visão de Moisés e a visão de Elias não são pessoas com corpo. Se trata de uma visão. Paulo, quando ele está indo na segunda viagem missionária para a Macedônia, ele queria ir para Bitínia e para a Ásia. O Espírito o impede. À noite aparece um ser em visão e diz para Paulo, atravessa a Macedônia e ajuda-nos. Claro que aquilo que ele viu era real, não era metafórico, não era uma coisa da cabeça de Paulo. Até falou com Paulo, mas se tratava de uma visão. Isso não quer dizer que aquele ser que apareceu para ele, apareceu com um corpo em glória ou encarnado, ressuscitado, encarnado.
é a mesma situação que ocorre no Monte da Transfiguração. Aliás, o objetivo do Monte da Transfiguração não é mostrar a ressurreição de Moisés. Pelo contrário, ali o texto está nos mostrando claramente que a lei e os profetas se cumprem em Cristo e, no entanto, que vem a voz do Pai dizendo: "A meu filho, ouve-nos". Ou seja, o Monte da Transfiguração tem esse objetivo. Agora, parece ser meio incoerente nós pegarmos uma palavra grega que é horama, que aparece 12 vezes no Novo Testamento, 11 vezes em visão, e usar essa palavra para não uma visão. Isso é ser incoerente à própria palavra, o substantivo horama. Então, é isso que eu acredito dentro daquele episódio que aconteceu no Monte da Transfiguração. Bom, eu quero saber o que pensa o ouvinte. Você pode participar com a gente de duas formas. Manda seu WhatsApp para cá, 984849988. Você pode mandar uma mensagem de áudio para cá. Quando mandar o seu áudio, você se identifica, tá? Falar: meu nome é fulano, sou de tal lugar, e o meu nome é fulano, sou de tal lugar, e a minha opinião é X, tá certo? Você também pode participar mandando aqui a sua opinião pelo telefone fixo, 3287-2330, aí o pessoal vai receber você, o pessoal vai atender você, tá bom? 011 3287-2330, você conversa com o pessoal aqui da secretaria, da rádio, da recepção, ou você manda o seu áudio aqui para o 011-98484-9988, 8484-9988, tá certo? E eu vou ler aqui algumas opiniões que estão chegando pelo Facebook, deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos lá, primeira opinião: Pastor Juliano, o senhor é uma referência na minha vida. Armando Silva: Deus abençoe os pastores, maravilhoso estar aprendendo mais a palavra. Não tem aqui opinião, não está tendo opinião. Então, deixa eu ver se tem aqui alguém falando. Paulo Sérgio: vamos ouvir a palavra de Deus, enche o meu coração. Eu queria saber a opinião de vocês. Moisés, ele está morto ou Moisés nesse momento está ressuscitado? Na opinião do pastor Ezequiel, ele está ressuscitado. Na opinião do pastor Juliano, ele está morto. E você? Ele está ainda aguardando a ressurreição. E você? Qual a sua opinião? Vira aí, a gente vai para o intervalo e voltamos já já. Fica com a gente, você está no debate da Rádio Musical. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. São quase 70 pessoas ao vivo pelo Facebook e milhares e milhares e milhares pelas 105.7 espalhadas por São Paulo. Se você está acompanhando pelo Facebook, então, por favor, compartilhe aí para que outras pessoas também possam ouvir, assistir, no caso do Facebook, o debate dessa manhã. Eu terminei com o pastor Juliano, vamos lá, pastor Ezequiel. Qual a necessidade do Moisés ter sido ressuscitado? Bom, vamos lá. A necessidade, ela fica bastante evidente a partir da forma, inclusive, como fica claro que o pastor Juliano argumenta, de que ao mesmo tempo ele não quer admitir que Moisés ou o próprio Elias estavam ali pretensamente em espírito, mas também não era algo real. Uma outra coisa também importante, o fato de Moisés supostamente, talvez, teoricamente, poder ter sido ressuscitado, não indica, provavelmente, uma ressurreição gloriosa nos termos do que ocorreu com Cristo, que ressuscitou para não mais morrer. Não, peraí, deixa eu só entender. Então, na sua opinião, Moisés ressuscitou, mas não ressurreição gloriosa. Perfeito. Tá, ele come o quê? Não, vamos lá. O que acontece é o seguinte, não é o ponto de dizer como que funciona ou não funciona. O que significa um homem sair da ambiência terra, ir para o céu? E não só nem o caso de Moisés, no caso de uma ressurreição, os próprios casos do próprio Elias, do próprio Enoque, que aparentemente na Bíblia são arrebatados e tomados ao céu, e naturalmente como é que se vive ou como é que não se vive são discussões bem complicadas, né? A gente não tem a revelação para dizer o que é o que não é lá, mas só o ponto específico para dizer aqui é que nós, adventistas, não entendemos a ressurreição de Moisés como de forma alguma rivalizando com a ressurreição de Cristo, como sendo gloriosa, sendo mais importante, sendo primeira, sendo etc, tá? São questões um pouco mais delicadas.
Agora, o que acontece? Veja o que o pastor Juliano fala. Que ali estavam Elias e Moisés, mas não pessoas em corpo ou com corpo. A referência a pessoas específicas, no caso de Elias e Moisés, me impede de considerar isso como uma realidade e não tentar explicar isso, por exemplo, em forma de um espírito ou de uma alma ou do que é. Porque, por exemplo, no caso da visão de Paulo do Macedônio, que aparece para ele e diz, passa para cá e ajuda-nos, que ele tem uma visão e etc. Você não tem a ideia de que esse Macedônio era um rapaz conhecido, que havia morrido e que agora aparece para Paulo e diz para ele o que ele tem que fazer. Ele vai lá Até porque Paulo nem tinha ido a Macedônia, nem se fosse conhecido também. Né? Exatamente. Então, tipo assim, não é uma coisa do tipo assim, aí agora o entre aspas, espírito, através de visão, aparece, Paulo obedece, crendo ter recebido orientação divina. Daqui a pouco Deus está orientando as pessoas através de mortos ou coisas nessa direção. Então não são situações paralelas. No caso de Elias e Moisés, eles têm identidade. E eles têm uma identidade de pessoas que viveram séculos antes daquela experiência de Jesus ali no Monte da Transfiguração. Então a presença deles ali demanda como que eles sejam eles, que não tenham morrido, no caso de Elias, e que Moisés tenha ressuscitado para ser algo real. Claro que a gente abre a hipótese para ser algo tipo, enfim, como um filme, como, enfim, sei lá. Uma aparência só. Uma coisa esquisita, que aí também, na minha opinião, esvazia-se a referência às pessoas específicas, tá? Então, não creio que esse é o caso. Mas pra gente também não acusar o entendimento do outro, que é o herege, que tá errado, a gente concede uma abertura teórica, ainda que a gente ache que essa não é a melhor explicação, porque ela tem implicações, sim, de comunicação com mortos, isso a Bíblia proíbe claramente. Pastor Juliano. Sobre a identidade das pessoas que ali estavam, o objetivo da identidade é exatamente o objetivo por que foi ocorrida essa visão ali. Tá? A objetividade não era mostrar que Moisés ressuscitou, até porque nós não temos textos bíblicos que provam isso. Nós temos 10 ressurreições na Bíblia, 3 no Antigo Testamento e nós temos as 7 no Novo. Em nenhuma delas fala que Moisés ressuscitou. Todas são claras. Todas as ressurreições que aparecem na Bíblia são muito claras. Tanto a de Lázaro, o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo, porque logo a de Moisés, legislador da nação de Israel, aquele que recebeu as leis, a Bíblia se cala. Então nós temos aí o argumento do silêncio. Nós não temos textos bíblicos que provam que ele ressuscitou. Nós temos argumentos, nós temos a falácia do argumento da autoridade, mas nós não temos textos bíblicos. Agora, procurando textos que ele morreu, nós temos a sua morte, que está relacionado em Deuteronômio capítulo 34, do 5 ao 7. Nós temos Josué capítulo 1, versículo de número 2, o meu servo Moisés está morto. Interessante que Hebreus capítulo de número 11 trata da galeria da fé de todos aqueles que morreram e deixaram como exemplo o testemunho que morreram aguardando algo maior pela fé. E Moisés está ali. E a carta aos Hebreus, ela foi escrita bem depois do livro de Judas. E naquele contexto do capítulo 11 está aqueles que morreram aguardando algo maior, que era uma cidade que está nos céus. E fala de Moisés, que ele rejeitou os presentes do Egito, de ser considerado filho da filha de Faraó, e também a Bíblia se cala quanto à sua ressurreição. Está no contexto de pessoas que morreram e deixaram um testemunho daqueles que morreram pela fé, aguardando algo ainda maior. Então, se a Bíblia se cala, não tem como eu ter voz em cima de deduções. Ou seja, o que nós estamos tentando aqui entender é qual é o motivo e a necessidade de querer ressuscitar Moisés, de qualquer forma, quando a própria Bíblia se cala. Pastor Ezequiel, ele falou uma coisa que eu não tinha pensado também, sobre o texto de Hebreus, capítulo 11, estou até procurando aqui, sobre Hebreus capítulo 11. Já está aberto aqui na minha Bíblia. Tá, ok, na minha ainda não está. Onde fala sobre as pessoas que esperavam uma ressurreição superior, lá no versículo 35, e antes dele tem lá uma galera de pessoas, de gente importante na Bíblia, começando, parece-me que com Abraão, não me lembro, acho que eu não vem por Abel, Abel, enfim, começando por Abel. Não seria esse um bom argumento para defender que Moisés ainda não recebeu? Porque se ele recebeu, porque ele está naquela galeria daqueles que estão aguardando essa ressurreição? Perfeito. Se o texto dissesse isso que vocês estão inferindo, vocês teriam razão, mas o texto não diz.
Então veja bem, vamos lá. A gente não pode defender a ressurreição de Moisés porque a Bíblia assim não afirma ipsis literis, né? Você teria que fazer uma implicação, uma dedução, e isso não pode ser feito supostamente, porque senão você vai acabar num problema assim de afirmando um erro. Agora veja, em que momento o texto bíblico, eu vou falar de Hebreus 11 daqui a pouquinho, em que momento o texto bíblico, por exemplo, de Mateus 17, falou que o propósito da visão é dizer que a lei e os profetas se cumprem em Cristo? Não existe esse texto em lugar nenhum. Essa é uma dedução em torno do contexto, da presença de Elias como representante dos profetas e de Moisés como representante da lei, mas isso não está escrito nesses termos lá nesse contexto. Então a gente não pode tirar essas deduções também, entende? Na verdade você não pode dizer nada que a Bíblia não diz, se você for parar por isso. E o que a Bíblia diz em Hebreus 11? Ela diz que as pessoas que estão nesta galeria, todas morreram, estão mortas, não ressuscitaram, aguardando a ressurreição. O texto não diz isso em lugar nenhum, inclusive porque, por exemplo, no verso 5, nós temos a referência, né? Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Então nós temos aqui na presença enfim, nós temos aqui no texto... Entre essas testemunhas, você tá Isso, uma pessoa que não morreu. Então a ideia não é assim, essa galeria é pessoas que morreram e não ressuscitaram e estão aguardando. Isso não existe. Outra coisa. Como a gente defende a ideia da ressurreição de Moisés, em nenhum momento a gente tem interesse em negar a sua morte, tá? Sim, a Bíblia... Até porque só dá para ressuscitar se estiver morto. Exatamente. Então, assim, não é a ideia do tipo assim, a Bíblia aqui diz, meu servo Moisés está morto. Ah, então tem que estar escrito lá e acabou. Então a Bíblia diz assim, aqui Jesus está falando com o cego Bartimeu, tem que estar lá agora. Em que ponto que Moisés foi ressuscitado? Esse é um ponto polêmico, bem interessante, que inclusive alguns fazem uma polêmica, que aí eu acho que a gente pode entrar também, sobre as diferenças da narrativa bíblica em relação ao assunto, em relação às narrativas da Ellen White, tá? Eu, como adventista do sétimo dia e representante da igreja no debate, jamais esconderia que existem inúmeras polêmicas a respeito desse tipo de questão. Aí o que ocorre é o seguinte, a ideia é que quando Josué escreve o seu livro, já passa um certo tempo ali, né, que demanda que Moisés morreu há algum tempo e continua morto, e não existe nenhum indicativo de que ressuscitou. E aparentemente a Ellen White diz que Moisés logo ressuscitou, ou ressuscitou pouco tempo depois de morrer, tá bom? Eu não lembro exatamente o texto ou o livro, mas parece que no corpo dele nem se decompôs, alguma coisa assim. Isso, coisas nessa direção. Então o que acontece? Aí nós temos uma amplíssima polêmica a respeito de uma pessoa específica. Você defende que Moisés ressuscitou assim, logo depois que morreu? Não, eu não faço essa leitura específica da quantidade de tempo em que implica essa ressurreição. Se é 30 dias, se é 8 dias, se é 10 dias, se é 50 dias, se é 1 ano. Não faço essa leitura, tá? Até porque, por exemplo, no caso do texto de Judas, se existe ali uma teoria de que eles estão brigando a respeito do corpo, para preservar o corpo, para decompor o corpo, ou para ressuscitar. São discussões assim um pouco complicadas, na verdade, né? Talvez assim nesse caso Moisés seria uma espécie do que o próprio Deus iria prometer para Davi, né? Que o seu santo não verá corrupção, que depois a gente se entende que acontece em Cristo, né? Não em Davi especificamente. Mas aí são questões assim delicadas, complicadas. Eu abro o espaço para que a visão adventista seja criticada. Ninguém precisa, por exemplo, ter a sua fé baseada no que a Ellen White disse. Esse, inclusive, é um dos pontos polêmicos que as pessoas não entendem sobre a fé verdadeiramente adventista. Conquanto cremos que Ellen White foi inspirada por Deus, ela foi inspirada a dizer que a Bíblia é a única regra de fé e prática. Então, se a Bíblia, por exemplo, não diz que Moisés ressuscitou logo depois de morrer... Aliás, não diz que ele ressuscitou, na verdade. Isso, além disso, nem que ressuscitou e nem que foi logo depois. Então, esses pontos, eles também são secundários. Entretanto, eles estão baseados, não é porque a gente crê na profeta que fala maluquice, etc., mas sim porque, em tese, para Moisés estar ali presente, tem que haver ressurreição, não há comunicação com os mortos. Então a argumentação e o fundamento é bíblico, a nossa preocupação é bíblica, não defender a pessoa específica da Ellen White, mas a gente pode falar disso depois também durante o debate. Estamos com quase 100 pessoas online pelo Facebook, 98 pessoas, você pode compartilhar essa live para que outras pessoas também sejam
sejam alcançados pelo Facebook Rádio Musical FM. Se você tem aí condições de ver o Facebook, vai lá, Rádio Musical FM, coloca lá na pesquisa, e você vai conseguir assistir o debate, né? Ver aí como que a gente é feio pela câmera, tá certo? Verdade. Vamos lá. Professor Juliano, diante desses argumentos do professor Ezequiel, do pastor Ezequiel, como fica? Você acredita que Moisés ainda está morto e como defender isso biblicamente? Defender biblicamente é porque o texto em Josué 1:2, no Antigo Testamento, diz: o meu servo está morto, não ressuscitou. Voltando a Hebreus 11, a ideia de Enoque, ele é o único da galeria da fé que mostra claramente na Bíblia que ele foi transladado, ou seja, para não provar da morte. Será que Moisés, quando é citado em Hebreus 11, se ele foi ressuscitado, não ocorreria o mesmo com Enoque? A Bíblia também iria se calar? Então eu vejo a Bíblia se calando acerca dessa ressurreição. Não existe biblicamente essa ideia. E muito menos, por exemplo, se nós fôssemos buscar fontes, né, extras, nem no pensamento rabínico existe a ideia da ressurreição de Moisés. Mesmo sabendo quem foi Moisés, representante para Israel, da lei, nem eles creem nisso, né? Os judeus, eles têm dois pensamentos acerca do corpo de Moisés. O primeiro foi para dar o enterro digno para Moisés, por isso que houve essa disputa. Inclusive eles usam o termo de Samael, né? Que é o diabo, ele que foi contender com o arcanjo Miguel, que é o Micael, que é o primeiro de muitos. E nessa contenda era para dar um enterro digno para Moisés, porque Satanás, ou Samael, dentro da ótica ali rabínica, ele contendia porque o Moisés era um foragido da justiça e tinha matado um egípcio. Então, esse foi o motivo do enterro digno que Satanás não achava digno de ter. E o outro pensamento é acerca do corpo por causa da idolatria, né, do povo idolatrar. Ou seja, nós temos dois posicionamentos judeus que não creem na ressurreição de Moisés. Biblicamente, nós não temos nenhum texto que prove a ressurreição de Moisés. Aí o Senhor disse algo interessante. Para ressuscitar, precisa claramente ter sido morto. Agora, antes de Cristo, para ressuscitar, para não morrer novamente, é só Jesus. Aí nós estamos pegando as primícias dos que dormem, que é Cristo, está claro no texto de 1 Coríntios 15, e estamos transferindo para Moisés. Mas é que ele não está defendendo a ressurreição gloriosa de Moisés. Então ele está com o corpo ressurreto. Então, eu não entendi muito, mas ele não está defendendo. O fato é que ele não disse que Moisés ressuscitou com o corpo glorificado. Não, mas então ficou mais complicado, né? Ele está com o corpo ressurreto, só ele. Elias, corpo transladado, o Enoque, corpo transladado, e o Moisés é o único com o corpo ressurreto. Agora me diz uma coisa, no arrebatamento da igreja, então, que ele recebe esse corpo glorioso, quer dizer, nós estamos trazendo mais problemas do que solução. E o problema é simples, quando a Bíblia se cala que Moisés ressuscitou, a tendência é essa, nós ficarmos criando coisas para defender algo que nem a Bíblia defende. Bom, estamos de volta com o programa Crescendo na Fé e eu vou dar uma atenção aqui para o pessoal que está pelo como que eu falo aqui, pela live, pelo Facebook. Passamos de 100 pessoas, 113 nesse momento. Tem aqui os últimos dias falando, deixa eu ver, se Jesus é nossa primícia, como pode Moisés ter ressuscitado primeiro que Jesus e não ter voltado a morrer? Tá? A Silvia Davi. A Sara Ezequiel, se a Bíblia não nos dá margem para acreditar que o propósito da aparição de Moisés e Elias era representar a lei e os profetas, onde encontra também a afirmação de que Moisés ressuscitou. O Eduardo França, lamento, mas achismo não revela a verdade. Se a Bíblia não diz, não devemos afirmar, até porque o que se tem certeza não se afirma. Vamos lá, bom, são esses aqui inicialmente, vamos para o intervalo e a gente volta com o próximo bloco. No próximo bloco eu vou pedir para que os dois debatedores façam perguntas entre si e respostas. Vira aí, a gente volta já, fica com a gente. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br.
Estamos de volta com o debate da Rádio Musical FM e hoje o tema é polêmico. Moisés está morto ou ele ressuscitou? De um lado, tem aqui o pastor Ezequiel Gomes dizendo: eu reconheço que a Bíblia não diz que Moisés ressuscitou, não está escrito na Bíblia, né, que o Moisés está ressuscitado, mas as evidências levam a crer que o Moisés ressuscitou, porém não com uma ressurreição gloriosa, né? Não no corpo glorificado, porque senão aí tem um problema lá com de Jesus sendo a primícia e tudo mais. O pastor Juliano está defendendo que Moisés não ressuscitou, ele continua morto, aguardando a volta de Cristo para então acontecer a ressurreição do corpo. No arrebatamento da igreja acontece também a ressurreição dos mortos, onde o Moisés será beneficiado junto com os outros mortos a respeito da ressurreição do seu corpo, e nesse caso seria a ressurreição gloriosa. Nesse bloco eu quero liberar aqui, quem foi o último a falar? Foi o Juliano. Então vou começar aqui com o pastor Ezequiel Gomes, que perguntas ou argumentos eu queria que vocês conversassem entre si com liberdade. Maravilha. Foi muito legal ouvir as opiniões das pessoas. Inclusive uma delas, né, falou assim, né, tá, mas se a Bíblia não dá margem para concluir que é lei e profeta, como pode dizer que Moisés ressuscitou? E na verdade o que eu estava dizendo é exatamente o contrário disso, né? Se não pode inferir que Moisés ressuscitou, não pode inferir que ali lei é representada por Moisés e profetas por Elias, porque o texto não diz essas coisas. Então o que acontece? É um pouco incômodo para a maioria dos cristãos começar a perceber que muitas características da fé particular de cada um e das igrejas não é puramente bíblica em sentido do texto. Tá? As pessoas tiram conclusões e deduções, inclusive é assim que se constroem doutrinas, que se constroem entendimentos. É assim que a gente fala mal da pornografia, ainda que a Bíblia não fale desses termos, da tecnologia do século XXI e de tudo mais, ok? Então também as pessoas precisam entender que é necessário haver um certo bom senso em relação a isso, ou uma postura radical. Nenhuma frase que não está na Bíblia pode ser ensinada. E aí também você não pode nem dizer, e aí irmãos, você deve cumprimentar as pessoas com um bom dia. Onde é que está escrito isso na Bíblia? Vira umas coisas assim muito bestas, na verdade. Porque tudo tem que estar escrito na Bíblia, ipsis literis, nesses termos. Isso não é rebaixar a Bíblia. A gente embasa as nossas compreensões na palavra de Deus. A gente entende que existem complexidades que surgem em função disso? Sim, existem. Inclusive o pastor Juliano deixou isso claro. Olha, em tese, então, se assim for, nós teremos o corpo trasladado, o corpo ressurreto e o corpo glorificado, para tentar encaixar cada um numa categoria, né? Então, Enoque e Elias foram arrebatados ao céu sem enviar morte, eles têm um tipo de corpo. Moisés, supostamente, né, vamos trabalhar na hipótese no mundo das hipóteses, ele foi ressuscitado, ele tem um corpo lá. E Jesus, ele glorificado, venceu a morte, né, tá numa categoria ainda mais especial e diferente, como o Salvador, o Senhor, o Deus que se só fez para lembrar homem. esse bloco, vocês vão conversar entre vocês, beleza? E então, assim, essas questões, elas de fato elas são complexas, assim como se você vai aprofundar no mundo da teologia em relação a milhões de questõezinhas, você vai ver pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, mesotribulacionismo, que não está nada na Bíblia, mas que são conceitos que a gente discute e tudo mais. Então, assim, para não monopolizar o debate nesse momento, Juliano, a Bíblia lá no Antigo Testamento, ela traz muitas imagens de inconsciência na morte e de não comunicação entre mortos e vivos. Acho que a gente não precisa citar muitos, né? Existem alguns exemplos muito clássicos, como Eclesiastes capítulo 9, existem textos do Antigo Testamento de uma forma geral que proíbem, né, a comunicação com mortos, como o livro do Deuteronômio e tudo mais. Como que você vê estas proibições e esta noção da inconsciência na morte, de que realmente há morte ao ser humano integral, por completo, em relação a toda essa dinâmica de consciência fora do corpo, na morte, que não é muito claro na Bíblia e que pode estar implicado um pouco nessa discussão de uma forma geral? Bom, com todo respeito ao pastor Ezequiel Gomes, assim, eu já tinha essa noção que o debate iria perdurar por mais ou menos isso, 40 minutos. E depois iria passar para a imortalidade da alma. Até porque
falta argumentos bíblicos na ressurreição de Moisés. Agora nós vamos entrar num outro tema, que se possível poderia até marcar esse debate sobre imortalidade da alma. Mas já que o irmão quer entrar nessa ideia de imortalidade da alma, Eclesiastes capítulo 9, versículo de número 5, ali Eclesiastes, todo o contexto, ele está dizendo todas as coisas que ocorrem debaixo do sol. Eu tive cantores dentro e fora de casa, eu tive o prazer de usufruir de todas as delícias dos filhos do homem, eu fui o homem mais rico que existiu no tempo, não existiu outro além de mim, eu tive servos dentro e fora de casa, mas tudo passa. Tudo é vaidade. Ele está então, dizendo... calma aí, mas o tema não é a imortalidade da alma. Então, se mas... vocês quiserem, se vocês se sentirem à vontade, eu reconheço que o pastor Ezequiel saiu fora do tema quando abraçou a imortalidade da alma. Você abraçou a imortalidade da alma. Porque a pergunta foi acerca da imortalidade da alma. E aí o Juliano te deu... Eu só queria concluir até para... Então, mas eu não gostaria, aqui como mediador do debate, que trocasse o tema. Você tá entendendo? Sim. Quer marcar? Vamos marcar. Terça que vem, eu não sei como é que tá aí, mas pode ser de hoje a 8 dias, a gente faz um debate só sobre a mortalidade da alma. Tá, então só para me corrigir, então, vamos fazer o seguinte, não precisamos discutir mortalidade da alma, só uma questão talvez mais simples e direta possível. Como que essa discussão implica nessa discussão de Moisés ter ressuscitado ou não, na sua visão? Vamos lá, Juliano. Trazendo esses textos do Antigo Testamento, principalmente esse de Eclesiastes, a ideia da consciência ou inconsciência após morte, da imortalidade da alma ou não, ali o Salomão está trazendo a vida no corpo. Tá. Tudo passa. Tá. Ali o Salomão não está trabalhando com doutrina de imortalidade. Disso, já ouviremos uma outra oportunidade, como diz a Bíblia. Vamos falar aqui da ressurreição, ele está morto. Isso tem implicação ou não? Na sua opinião, isso não tem nenhuma implicação para o texto de Mateus 17? Teria. Se eu cresce como creem, por exemplo, a maioria dos reformados calvinistas, que creem que ali era o espírito de Moisés. Concordo. Os kardecistas mesmo. O que abriria uma margem para muitas outras coisas. Concordo. Eu não creio nisso. Perfeito. Eu creio que foi uma visão. Rorama, isso nós trabalhamos já. Para mim foi uma visão. Então não sou eu que tenho que defender aqui se era corpo glorificado ou não. Apesar que agora surgiu uma outra ideia, né? Corpo ressurreto no céu já está lá, só que no arrebatamento da igreja esse corpo vai ser glorificado. Não sei de que maneira isso vai acontecer, mas tudo bem. Então não tem problema para mim no Monte da Transfiguração, tanto em Mateus 17, Marcos 9 ou Lucas 9. Ali era uma visão. O substantivo rorama deixa claro que é visão. Então não sou eu que tenho que defender que corpo que é. Quem tem que defender é quem ressuscita Moisés. Uma pergunta, pastor Ezequiel. Se Moisés ressuscitou e não tem o corpo glorificado, porque Moisés ressuscitando com o corpo glorificado seria um problema para o adventismo defender a ressurreição do Moisés, por conta de Atos, enfim, vamos lá. Se Moisés ressuscitou, porém não tem o corpo glorificado, ele fica onde? Como é que faz? Não é uma pergunta retórica, não. Eu queria entender a opinião sua a respeito do corpo de Moisés. Tá bom, Moisés ressuscitou, mas ele não foi glorificado. Seria uma ressurreição como a de Lázaro, então? Uma ressuscitação, voltar à vida, e se ele voltou à vida, ele está ficando onde? Ele existe? Como é isso? Perfeito. A dificuldade de lidar com os conceitos relativos ao que acontece fora dessa esfera terrena onde a gente vive, contextualiza as discordâncias sobre o livro de Eclesiastes, sobre a visão em Mateus 17. E, de fato, a gente vai esbarrar na mesma dificuldade da gente não ter os textos bíblicos que revelam onde, quem, como, quando, em termos de uma forma meio geral. A dificuldade conceitual em relação a uma ressurreição gloriosa, nos termos assim do nunca mais poder morrer, na verdade, ela não tem tanto que ver com uma discussão sobre qual é a condição do corpo, mesmo porque os que foram ressuscitados... aliás, os que foram trasladados sem ver a morte, em tese teriam o mesmo problema, né? Se eles não são glorificados sem ver a morte, que foram ressuscitados, Enoque e Elias, né? Aliás, mas é que esse a Bíblia dá lugar a eles. Esse a Bíblia fala onde eles estão. Então, Enoque e Elias, Deus levou para o céu. Está escrito na Bíblia. Agora, o Moisés, ele foi ressuscitado, segundo o Senhor, não com o corpo glorificado. Perfeito. E a Bíblia não diz aonde, diferente dos dois outros casos. Concordo, perfeitamente. Entretanto, a margem conceitual é que Moisés está no mesmo lugar que Moisés, esses dois aí. que Enoque, qualquer coisa nessa direção. Ok? Então, o que acontece? Como não existe essa revelação a respeito
de tudo, como, quando, de que forma acontece, não só em relação a esses pontos, mas de uma forma meio geral. A Bíblia diz, e Deus disse, haja luz e houve luz, mas ela não explica como, entende? As questões são afirmadas, mas não são explicadas. Inclusive é por isso que existe um monte de discordância, Mas né? então, mas a luz está aí para nós ver. Certo. E é interessante que, claro que não vai arrumar um lugar para Moisés. Porque assim, se a Bíblia se cala acerca da sua ressurreição, ela não vai ter voz aonde ele está, principalmente com o corpo ressurreto. Concordo. Agora, me parece que as coisas na Bíblia estão ficando obscuras, não é bem assim. A Bíblia fala onde estão a alma dos justos e para onde vão a alma dos ímpios. Agora, se é uma ideia imortalista, se é sono da alma, mas a Bíblia fala onde está. Tá. Agora, a Bíblia não fala onde está um corpo ressurreto, isolado, que a Bíblia se calou. Isso é um problema seríssimo. Observe, quando nós não temos um texto bíblico para trazer como doutrina, daí para frente só vai ser ilações, elucubrações, nós vamos ter coisas imaginárias. E aí nós vamos ficar trabalhando no campo da imaginação. Não tem como fazer teologia num campo imaginário. Concordo. Só que assim, Juliano, o problema disso é que, conquanto isso ofereça a razão para discordar da ressurreição de Moisés e de tudo mais, isso também, na verdade, oferece argumento para discordar de qualquer doutrina. Tá bom? Esse é um problema, porque a Bíblia também se cala em qual é a maneira correta de sistematizar as doutrinas bíblicas. Não existe nenhuma revelação nessa direção. Então, o que acontece? Ninguém está aqui pretendendo que a discussão a respeito da ressurreição de Moisés seja uma discussão simples, seja uma discussão clara, seja uma discussão de textos bíblicos específicos do tipo... Textos contra textos. Exato. Quando ressuscitou, com que corpo ressuscitou, onde está, se come ou não come, dorme ou não dorme, e etc. Essas discussões todas, elas acabam descambando por a ideia da imaginação e um pouco, entre aspas, da lógica, né, que não é revelação. Concordo que isso é perigoso, concordo que isso é difícil, mas isso é inescapável para quem pensa o texto, para quem lê o texto, porque o texto não explica tudo. O texto lá de Mateus 17 não diz, olha, Jesus apareceu, aliás, Elias e Moisés estão aqui, um representando a lei e o outro os profetas, e aqui é uma visão, não é claro, não é literal, então você não pode definir que é a ressurreição dos mortos, etc. Então essas explicações todas, elas contextualizam as nossas discordâncias, por isso é importante haver o respeito à visão do outro. Eu, por exemplo, discordo da visão do Juliano, mas respeito, não vou dizer que ele é um cara que é inimigo de Deus, que não crê na Bíblia ou que torce a Bíblia por causa disso. Porque esse assunto não é um assunto... Exato, não é uma coisa matemática, nós estamos tratando com conceitos, com possibilidades, naturalmente existem complexidades, mas se quiser reclamar da visão adventista porque não está escrito na Bíblia, vai reclamar de todas as doutrinas, de todas as igrejas que não estão na Bíblia. A gente vai para o último intervalo e voltamos com a opinião final de cada debatedor. Vai. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. Considerações finais. Debates com o pastor César Cavalcante. Como o tempo voa, como o tempo voa. 1 minuto e pouco, 1 minuto para cada um, para a gente se despedir. Começou com o pastor Juliano, não foi? Eu não lembro. Foi? Não, foi com... Foi com... Isso. Ezequiel. Vamos lá, Ezequiel. Bom, primeiro de tudo, para terminar esse debate, eu agradeço demais o espaço. Obrigado, César. Obrigado, Juliano. Juliano, eu não o conhecia. E aí, quando disseram quem que ia ser, eu fui lá, vi os vídeos, gostei muito. Para mim, assim, uma honra te conhecer, uma honra debater contigo. Bons argumentos, tá? Não vou dizer de forma equivocada que estou diante de um oponente nem desonesto, nem herético, nem nada, mas com uma perspectiva diferente. E eu só gostaria de terminar respondendo bem brevemente em 30 segundos a pergunta: por que a Bíblia não fala da ressurreição de Moisés? A ressurreição, ela muda o mundo, porque ela muda a ordem natural das coisas. E a Bíblia reservou esta mensagem para aquele que de fato e de direito venceu a morte pelos seus próprios méritos. Se Moisés foi ressuscitado, vamos trabalhar no campo das hipóteses, foi por graça de Cristo, foi por presciência de Deus, inclusive, que sabia que carregaria os seus pecados, que morreria, que ressuscitaria, venceria e daria a ele a vida eterna, porque Moisés isso não merecia, não só por pecados específicos, mas que estão relatados na Bíblia, mas coisas que a gente não conhece.
Então a mensagem da ressurreição muda o mundo. E a mensagem da ressurreição que muda o mundo não é da ressurreição de Moisés. É da ressurreição do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso a Bíblia reserva essa mensagem para ele, porque ele de fato é aquele que de direito é o grande nome da ressurreição dos mortos, Jesus Cristo. Ok, e já vamos ficar mais ou menos combinado aí que na semana que vem tem debate sobre a imortalidade da alma. Opa, demorou! Juliano, suas considerações finais. Muito obrigado, gratidão à Musical FM por mais uma vez conceber aí a oportunidade de esboçar nossas ideias. Não precisei procurar acerca do pastor Ezequiel Gomes, eu já tinha ouvido, assistido, e foi muito bom. Aqui nós discutimos essas ideias. Pastor César Cavalcante, a minha gratidão sempre. O senhor me projetou na rádio e devo muito ao senhor, devo muito a Deus. E se eu estou aqui hoje, graças ao senhor. Então, para mim é um prazer muito grande conhecer o Ezequiel Gomes aqui pessoalmente e estar aqui com o senhor. E continuo afirmando, batendo o pé: Jesus Cristo ainda ele é e sempre será a primícia dos que dormem. Todos que ressuscitaram antes dele, ressuscitaram para morrer novamente. E é uma ordem, a palavra grega é tagma, cada um na sua ordem. Ele ainda continua sendo as primícias. Bom, para você que acompanhou o debate dessa manhã, fica aí, eu vou ver lá com a Ione, já dá uma olhada lá, Camila, se pode ser terça-feira que vem, porque aí se for terça-feira que vem, eu já anuncio aqui, ao vivo aqui, terça-feira para você, tá bom? Eu acredito que sim. Não, acredito. Eu preciso dar uma olhada na agenda, né? Então, melhorou as coisas. Olha aí a agenda, meu irmão, olha aí a agenda. Para você, terça-feira, tá tranquilo? Se eu ganhar uma carona, não vou dizer de quem sabe, né? Alguém que mora em Jundiaí. Carona com o apresentador no bar. Tudo certo ou não? Tudo certo. Eu tô esperando uma resposta da Daniela. Então fica pra semana que vem. Amanhã ela te dê resposta pra saber que dia da semana. Vamos aguardar então. Meu Deus, então vamos lá, vamos aguardar. Fica no suspense. Agora, eu só quero falar para vocês que no próximo programa das 2h, né, daqui a pouquinho, eu vou falar para vocês, até trouxe aqui, tá aqui comigo a nossa Academia de Defesa da Fé. São 4 módulos, e eu vou abrir porque eu não queria fazer isso aqui na hora do debate por conta do tempo mesmo. Mas às 2h a gente fala mais. Se você quer participar do curso da Academia de Defesa da Fé, é um projeto mais rápido, mais curto, baratinho, são 4, não sei se eu não vou conseguir ler todos, dá para ler aqui. Em que o cristianismo é diferente das outras religiões, como saber se a Bíblia é verdade, por que Deus permite o sofrimento e o mal e como podemos saber que Deus existe, tá? Então esses são os temas da academia. Se você quiser, de 300 e pouquinho tá por 99, é só chamar no nosso WhatsApp 98484-9988, 8484-9988, é só colocar teu nome, tracinho, matrícula, e no programa das 2h no Crescendo na Fé, a gente fala aqui melhor, um pouquinho mais de tempo a respeito desse lançamento que é para hoje, tá bom? Agradeço mais uma vez ao Ezequiel Gomes, ao Juliano Fraga, ao pessoal aqui da rádio, da Musical FM, mais uma vez, grato pelo convite de eu estar aqui nessa banca dirigindo os debates e também fazendo o programa Crescendo na Fé logo mais às 14 horas. Eu volto com você às 2h. 2h ao vivo pelo Facebook da Rádio Musical e também pela Sintonia 105.7, também pelo aplicativo FM Musical para todo o Brasil e para o mundo, o programa de perguntas e respostas bíblicas, o bom e velho, quase 20 anos no ar, o programa Crescendo na Fé. A gente volta a se encontrar no debate amanhã. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele.